Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 48. Salmo 48. Nós hoje vamos estar pensando um pouco dentro da estrutura desse salmo a respeito de características que Deus definiu para a igreja viver. E antes mesmo de nós lermos o salmo, eu queria contextualizar um pouco o porquê eu quero compartilhar desse salmo aqui com a igreja. Meus irmãos, nós vivemos numa época de muita comunicação, na era da informação digital. Quem imaginaria que a gente teria a facilidade que nós temos hoje de ter acesso a tantas informações? Quando nós pegamos um aparelho celular, aqui dentro nós conseguimos visitar o mundo inteiro e ter informações para estudar, para fazer cursos, para ver coisas, para ouvirmos coisas, para guiar os nossos carros nos caminhos que a gente acha que é mais seguro andar na hora de chegar em algum lugar. De fato, nós temos hoje muita informação chegando aos nossos ouvidos e chegando diante dos nossos olhos. Mas, se a gente não tomar cuidado, se a gente não perceber, a gente passa a consumir muita informação, todo tipo de informação, a toda hora, e a gente termina esquecendo de que aquilo que a gente deve mais contemplar, aquele a quem nós devemos mais ouvir, aquele que nós devemos estar mais diante dele, não é o seu computador, nem o meu, não é o meu celular, nem o seu, mas é diante da presença do Deus invisível, de um Deus que fala através de um livro, onde tem registradas palavras. Isso vai na contramão de tudo aquilo que nós temos hoje em dia, que está chamando a atenção dos nossos olhos, chamando a atenção da nossa vida. Esse salmo, ele vai apresentar para nós, o Salmo 48, uma visita que o povo de Deus deveria sempre fazer a uma cidade. Mas não apenas o povo de Deus, mas todas as nações da terra eram convidadas a lembrar do Senhor, a contemplar o Senhor através da visita a uma cidade. Mas o objetivo não era somente conhecer aquela cidade, mas era conhecer Deus através da visita àquela cidade. De forma semelhante, a igreja em todas as épocas, ela cumpre esse mesmo papel. Por exemplo, hoje, enquanto as pessoas visualizam todo tipo de informação, Deus chama a igreja para ser o lugar onde as pessoas devem olhar e se admirar com Deus. Em meio a uma geração com tantas informações, a igreja ainda é o lugar onde se conhece a Deus. E a gente vai estar vendo um pouco sobre isso aqui nessa noite. Agora sim, vamos ler o texto do Salmo 48. Vamos ler de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Eu esqueci de dizer que eu estou usando a versão NAA. Não sei qual é a maioria daqui da igreja, qual que usa? É a RA. Já está usando NAA. Tá certo, então vamos prosseguir.
Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. Com vento leste destruíste as naus de Tarsis. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras. Todos juntos? Que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante de Ti, diante do Teu livro, diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, precisamos ouvir a Tua voz e ser alimentados por Ti. Ilumina o nosso entendimento, amolece o nosso coração e nos faz igreja viva, frutífera, nesse mundo, ó Deus, que padece com os efeitos do pecado, que sejamos como luzeiros nesse mundo, revelando a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse salmo, a gente vai olhar para uma cidade modelo, uma cidade que tem a característica de expressar quem Deus é. Você conhece e lendo o salmo você já sabe que cidade é essa. Trata-se de Jerusalém, a cidade que era chamada de Sião, o monte do Senhor, o lugar onde estava ali também o templo do Senhor. A gente vai fazer uma viagem meio que turística, porque era o que acontecia, um turismo religioso que acontecia ali naquela época, mas havia um objetivo naquelas visitas que eram feitas à cidade do Senhor, aquela que é chamada a cidade do nosso Deus. E a gente vai ver pelo menos 3 efeitos no coração das pessoas que visitavam aquela cidade e uma atitude prática que muitos, não todos é claro, mas que muitos passavam a ter depois que conheciam a Deus através ali daquela cidade. A primeira característica, ou antecipando aqui esses 3 efeitos, nós vamos ver que a visita a Jerusalém gerava temor ao Senhor, tremor diante do Senhor e amor ao Senhor. São 3 coisas: temor, tremor e amor. E a atitude prática que nós veremos é a proclamação do seu nome. Eu quero começar falando do temor que nascia no coração das pessoas que contemplavam a Deus naquela cidade. A gente pode ver isso já a partir do versículo 1. Olhe para a sua Bíblia e acompanhe o que diz o versículo 1. E nós estamos acostumados com esse texto, porque nós cantamos uma música, eu creio que no Brasil inteiro, que é a música Grande é o Senhor. Você lembra? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E diz a alegria de toda a terra, exatamente esse salmo aqui, que está sendo cantado ali. Às vezes a gente não sabe exatamente a grandeza daquilo que está sendo dito ali. E ele começa dizendo, de fato, grande é o Senhor. Então, para começarmos já a pensar em relação a essa cidade, não é para nós idolatrarmos Jerusalém.
Não é para a gente achar que existe alguma bênção especial se, por exemplo, você comprar uma passagem aérea e for visitar Israel e finalmente chegar a Jerusalém e algo espiritual vai acontecer na sua vida ali. Não, não é nada disso. O texto começa falando do objetivo daquela cidade. Aquela cidade de fato era grande, nós vamos ver sobre isso aqui, mas a sua grandeza, ela tinha o objetivo de mostrar de onde vinha a sua grandeza. Grande é o Senhor. E por ele ser grande, ele era muito digno de ser louvado. E a ideia aqui era que o povo de Deus sempre deve louvar a Deus de forma grande, olhando para quem Ele é de verdade e tendo o seu coração tomado de forma profunda, contemplando a sua grandeza e tentando expressar da melhor maneira aquilo que pode ser expressado numa linguagem humana. Perdão, meus irmãos. Ora, qual pessoa aqui estando apaixonada, por exemplo, e essa pessoa é um poeta, quanto maior for o amor desse poeta por aquilo que ele ama, mais bela será a sua poesia. Mais hipérboles ele vai usar para falar do seu amor por aquela pessoa, ou das características que ele admira naquela pessoa. E aqui ele está dizendo, olha, Deus é tão grande, que Ele é muito digno dos nossos louvores. Ele é digno de forma ampla, extensa, de ser louvado na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. É ali, em Jerusalém, que cumpre o papel de ser uma moldura para a arte principal. Quando você se depara com um quadro muito bonito, você precisa pensar numa moldura que seja adequada àquele quadro. Você não vai comprar um quadro muito bonito e colocar esse quadro numa moldura que seja mais ou menos, ou numa moldura que seja feia. Você vai buscar a melhor moldura para que aquela arte seja destacada. Esse é o papel de Jerusalém. Destacar a grandeza de Deus. Destacar os atributos de Deus por aquilo que ela é. Ela é aquilo que nós chamamos de teorreferente. Ou seja, Jerusalém se refere a algo maior que ela. Ela se refere a Deus. Por isso a palavra teo. Teo significa Deus. E quando ela se refere a Deus, ela glorifica o nome de Deus. E o texto continua. Ele vai dizer que aquele monte, que a cidade, ela estava situada ali entre os montes, como nós cantamos na canção que fala desse salmo, que Jerusalém, ao seu redor, está os montes que a protegem, que torna aquela cidade uma fortaleza. Mas o que chama a atenção dos visitantes que vão chegando ali naquela cidade, é que esse monte ele é alto. E não é só alto, esse monte, ele é belo, ele é imponente, ele é admirável. O visitante que ia chegando ali, ficava deslumbrado com a altura e com a beleza daquele monte. Era um espetáculo aos olhos dos turistas que chegavam ali. Era uma cidade também fortificada. Era uma cidade que, se um exército inimigo chegasse e olhasse para a imponência dela, olhasse para os montes ao redor, percebia que não era uma boa ideia fazer uma investida contra Jerusalém, porque ela estava cercada de montes. Havia também ali o templo e os palácios. Eram vistos, quando você olhava para Jerusalém, você via coisas que no seu dia a dia você não ia encontrar facilmente. Era uma obra de arte, palácios ali. O templo do Senhor, o templo de Salomão, estava ali naquele lugar.
quando Davi conheceu aquela cidade, antes mesmo dessa cidade ser ou fazer parte do reino do povo de Deus, aquela cidade, ela chamou a atenção do rei Davi pela sua grandeza e pela sua imponência. E em 1 Crônicas 11:15, vai mostrar o momento em que Davi, ele conquista aquela cidade diante dos jebuseus, e ele compra naquela cidade, perdão meus irmãos, estou com um pouco de refluxo, vou tentar falar um pouco mais baixo. E ali ele compra uma eira a um homem chamado Araúna. E Deus, ele havia proibido Davi de construir o templo do Senhor. Você lembra disso? Você lembra por que Davi não pôde construir o templo do Senhor? Quem lembra aqui? Por quê? Ele tinha as mãos manchadas de sangue. Ele tanto era um homem de guerra, o maior dos campeões, um homem que nos exércitos do Senhor era quem mais matava pessoas, era Davi. Ele era um guerreiro. Não tinha ninguém que vencesse numa briga para Davi. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem Golias ali venceu Davi. E havia o cântico que dizia, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Mas não só isso, irmãos. Davi havia pecado. Davi era culpado pela morte do seu comandante, quando ele desejou a sua esposa, e ele pecou com ela, e ele arquitetou a morte do seu marido, e aquele homem morreu na frente da linha de batalha, porque Davi fez aquele homem ir para frente da linha de batalha. Ali ele morreu, e ele se casou com a esposa desse homem. Você conhece a história. Depois Davi se arrepende amargamente, de verdade, de todo o coração. Davi se arrepende do que fez, e ele sofre por todo o resto da sua vida as consequências do seu pecado, consequências totalmente amargas pela sua escolha. Então Deus não permite que Davi construa o templo. Mas Davi tem uma ideia: eu vou comprar o terreno, eu vou comprar todo o material para que o meu filho construa o templo. E é o que Davi faz. Então é ali que nasce a aquisição daquele lugar que já era belo, que provavelmente já se chamava Sião, ali na época dos jebuseus. Quando Davi adquire, ele prepara aquela cidade, e Salomão ali constrói o templo do Senhor, depois que Davi já havia sido morto, depois que Davi já havia falecido. Então, Jerusalém, ele se torna um centro religioso, um centro político de todo o povo de Deus, e se torna uma referência para os povos ao redor. Por isso, o versículo continua dizendo, Jerusalém, ela é a alegria de toda a terra. Ela é a alegria de toda a terra. Veja, enquanto os povos andavam errantes, enquanto os povos andavam adorando falsos deuses, enquanto a violência crescia entre as nações, Jerusalém, ela tem um dom de mostrar que a alegria existe. Venha para cá, conheça a cidade, conheça a palavra de Deus que é pregada nessa cidade, venha ao culto, veja os sacerdotes anunciando a palavra de Deus, os profetas, e vocês vão conhecer que existe alegria, e que essa alegria, ela é tão grande que ela pode encher toda a terra. Era essa a mensagem que Jerusalém passava. A alegria de toda a terra é o Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer
como alto refúgio. Meus irmãos, de forma semelhante, Deus coloca a igreja do Senhor no mundo. Quando Cristo deu a sua vida, Ele deu a sua vida para perdoar os pecados, tanto dos israelitas que viveram nessa época do Salmo, mas também por aqueles que viviam na época de Jesus e para a igreja posterior até os dias de hoje. E nós temos a mesma função como povo de Deus, de sermos modelo para os crentes. Quantos crentes há em Surubim? Quantas igrejas existem? Quantas pessoas que não estão bem na fé? Quantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus de forma correta? A igreja é colocada onde está para que ela seja uma referência da beleza de Deus, da grandeza de Deus, da alegria que Deus pode dar ao coração dessas pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Sião estava lá para isso. E o crente está onde está, seja você no seu trabalho, na sua família, ou seja nessa congregação, ou seja na reunião do povo de Deus. Nós estamos aqui para chamarmos também, além de outras razões, mas também para chamarmos a atenção das pessoas de que Deus é bom, de que Deus é grande, de que Deus é eterno, de que Deus é poderoso. É por isso que nós estamos aqui, porque, como diz o versículo 3, Deus se faz conhecer aqui também como um alto refúgio. Deus é o refúgio desse povo que se reúne aqui nessa noite, e as pessoas podem conhecer isso na vida da igreja presbiteriana de Surubim. Então a primeira característica, meus irmãos, é o temor. Nós existimos como igreja para que as pessoas temam a Deus, as pessoas respeitem, as pessoas reverenciem, as pessoas se dobrem diante de tudo aquilo que Ele é. Essa é a primeira característica da igreja que eu queria colocar. A segunda característica, eu quero falar mais rápido dessa, é o tremor, que está do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim: por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Em resumo, os inimigos de Deus, eles pensavam em alguma maneira de destruir Jerusalém, de invadir Jerusalém e de roubá-la, de não deixar o povo de Israel habitando aquela cidade, de não deixar que a adoração ao Senhor continuasse ali. E você sabe que na história, de fato, isso vem acontecer mais adiante. O povo de Deus é levado cativo pela Babilônia, e ali o povo daquela época ficou privado do templo do Senhor. O templo do Senhor no futuro, ele foi destruído, certo? Mas nesse momento aqui, Jerusalém, ela tinha uma missão de mostrar que Deus era o seu protetor, que era Deus, assim como os montes estavam ao redor de Jerusalém, assim como as grandes muralhas que estavam ali, assim como quando um invasor olhava para a altura daquela cidade, dizia: não é uma boa ideia atacar Jerusalém, porque não tinha rota de fuga, você só tinha um caminho para entrar naquela cidade. As pessoas que iriam atacar pensavam 1000 vezes antes. E o texto diz que muitos saíam aterrorizados, eles fugiam com pressa, e eles sentiam dores como de mulher que está dando à luz, porque Deus sempre tomava uma providência para proteger o seu povo, para proteger essa cidade.
De maneira também análoga, de maneira semelhante, Deus faz isso na vida da igreja. Nós não precisamos ter uma construção física. Nós não precisamos construir aqui uma igreja bem grande e colocar uma segurança armada para que as pessoas tenham medo da igreja. Não é isso. Não é esse o ponto. O ponto é, na história da igreja, Deus sempre tomou providências para proteger o seu povo. O seu povo nunca foi desamparado. A sensação que as pessoas tinham antes de entrar em Jerusalém e ficavam com medo, também acontece nos nossos dias. Eu sei que fases diferentes na história da humanidade acontecem. Tem fases como a fase de agora, que a gente está vivendo, que parece que as pessoas perderam o temor de Deus. Que as pessoas não tremem mais diante do Senhor, diante do Cristo. E perseguem o Cristo. E fazem piada com o Cristo. E perseguem os cristãos, os adolescentes nas escolas, que não podem nem fazer um intervalo bíblico, que ali eles são perseguidos. Você, na sua repartição que você trabalha, que você não pode nem abrir a Bíblia, porque as pessoas começam a lhe perseguir ali, o cristão está sendo cercado. Mas isso não é novidade. Isso já aconteceu ao longo dos séculos e dos séculos. Isso sempre aconteceu. E Deus sempre se mostrou poderoso. Sempre se mostrou como o terror daqueles que o perseguem. Sempre Deus tomou alguma providência. De alguma maneira, meus irmãos, chegará o dia que Deus vai dizer, basta. A perseguição só vai até aqui. A partir daqui eu vou tomar uma providência. Eu protegerei. E Ele sempre está protegendo, meus irmãos, o seu povo. Mas Ele vai tornar evidente que Ele está com a sua igreja e protegendo o seu povo. A igreja permanece durante toda a história, desde o Antigo Testamento, desde que Jesus voltou aos céus, desde que o Espírito Santo evidenciou o seu ministério na sua igreja, desde a história da igreja, da história das missões, por exemplo, Deus sempre guardou o seu povo. E não é agora que Ele vai fazer diferente. Quando as pessoas começam a perceber que não se trata de perseguir o irmão Adriano, onde ele trabalha. Não se trata de perseguir o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo. Não se trata disso. As pessoas vão começar a perceber que estão perseguindo a Jesus. E temerão. Porque através da vida da igreja, os povos tremem diante de Deus. Então, esse é o segundo ponto. Temor por aqueles que amam a Deus e temem com reverência e se dobram diante dele. Tremor por parte do mundo, por parte dos perseguidores da igreja, eles tremerão diante do poder protetor de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, amor. Quando as pessoas conhecem o povo de Deus, elas podem ser tomadas de amor a esse Deus. E é isso que acontece aqui também em Jerusalém. Os peregrinos, os turistas, eles iam a Jerusalém e conheciam com os seus próprios sentidos aquilo que eles só tinham ouvido falar. Não tem quando existe um país, uma cidade muito bonita, e que todo mundo fala que aquela cidade é muito bonita, mas você nunca foi lá. Você ouve falar que aquela cidade é bonita. E aí um dia você tem o privilégio de comprar uma passagem e visitar presencialmente aquela cidade. É diferente você ouvir falar e você ir. Qual era o convite de Deus? Não só ouçam falar de Jerusalém. Venham a Jerusalém e vocês vão amar ao Senhor, conhecendo Jerusalém. Veja o que diz o versículo 18. Como temos ouvido dizer, agora vimos.
que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Se há um Deus protetor, se há um Deus que guarda o seu povo, é o Deus de Jerusalém. Quando as pessoas chegavam ali, elas testemunhavam com seus próprios olhos de que Deus ele era o guarda, o protetor, o fundamento daquela cidade, assim como Deus é o fundamento da igreja, e o mundo fica espantado como é que a igreja permanece até hoje. Você já ouviu as pessoas hoje em dia falando o que é a igreja nas faculdades, os professores universitários, principalmente nas universidades federais por aí? Eles desdenham de tudo que se chama Cristo, mas ao mesmo tempo ele e os seus alunos ficam admirados porque a igreja mesmo assim permanece. Deus é o fundamento que faz a igreja permanecer em meio a um mundo que nega a Cristo. E isso chama a atenção das pessoas. Ora, se as pessoas estão dizendo que a igreja é algo do passado, mas ela sempre permaneceu, e nesse instante, aqui em Surubim, existe um povo de Deus adorando o seu nome, alguma coisa faz essa igreja permanecer. O que é que faz essa igreja permanecer? Se essas pessoas tiverem a curiosidade de perguntar a você, você vai dizer o que faz a igreja permanecer até hoje. É o poder de Deus que a estabelece para sempre. Então a cidade, ela passava essa ideia de algo indestrutível, algo estabelecido para sempre. Isso apontava para a confiança num Deus que cuidava do seu povo, de um Deus que amava o seu povo. Ora, todo pai e toda mãe sabe que você só cuida, que você protege, porque você ama. Se você não amasse, você não cuidava. Se você não amasse, você não protegia. Então, a ficha final que caía na cabeça ali desse povo era: Deus é tudo isso para esse povo, porque Ele ama esse povo. Essa era a sacada principal que eles deveriam ter ali, o amor de Deus por Israel. Veja o que diz o versículo 9: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Meus irmãos, o que é celebrado culto após culto no meio do povo cristão? O que é celebrado? A morte e a ressurreição de Jesus. E a morte e a ressurreição de Jesus acontece por quê? Aí você vai dizer como um bom presbiteriano: para a glória de Deus, amém. E é isso mesmo. Mas também porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há amor maior do que esse, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos, por pecadores, sem que eles tivessem boa obra nenhuma, eram inimigos de Deus. Quando nós cultuamos, nós celebramos o amor de Deus na nossa vida. Nós somos pecadores, indignos da graça de Deus, mas Deus decidiu nos amar. Então, quando as pessoas olhavam o culto lá no templo do Senhor em Jerusalém, eles ficavam admirados com a misericórdia de Deus. Ora, se esse Deus é tudo isso que essa cidade está mostrando, como é que ele se relaciona com esse povo? Esse povo pecador, um Deus tão bom, um Deus tão grande, e ele aceita a adoração desse povo?
esse Deus de fato deve ser um Deus muito misericordioso. Irmãos, a palavra misericordioso aqui, misericórdia, é a palavra hesed, é a palavra que fala do pacto gracioso de Deus, do amor leal de Deus por um povo que é infiel. É o amor pactual, é a bondade que ninguém explica. E é exatamente a palavra que é usada. Nós pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no teu amor gracioso, aonde? No meio do teu templo. Certamente o sacerdote, no momento em que os visitantes entravam ali, ele fazia algum tipo de mensagem, algum tipo de cerimônia, e dentro do conteúdo daquela mensagem, dizem os comentaristas, que o amor de Deus era pregado naquelas visitas que as pessoas faziam ao templo do Senhor. Da mesma maneira, meus irmãos, na igreja do Senhor, as pessoas podem entrar por aquela porta e ouvir pela primeira vez do amor verdadeiro de Deus, que não é um amor barato, mas é um amor que perdoa pecadores condenados ao inferno, e que coloca o castigo desse pecador em cima do seu próprio filho, que morreu e ressuscitou. É diante dessa mensagem, a mensagem fiel do Evangelho, e não procurando agradar as pessoas, não procurando criar artifícios atrativos, para que as pessoas gostem da igreja, não. É quando a palavra de Deus ela é pregada de forma fiel, é quando o amor de Deus é anunciado, e a justiça de Deus, que as pessoas percebem, que se esse povo está reunido aqui, é porque Deus ama este povo, que se reúne na igreja de Surubim. Isso chama a atenção do pecador, isso também chama a atenção daqueles crentes que estão sem base na fé, que estão sem saber exatamente por onde andar, porque não têm o entendimento da palavra, e muitos deles terminam entrando por aquela porta, e passam a conhecer o verdadeiro Evangelho do Senhor. Assim como Jerusalém, ela tem essa função, a igreja do Senhor, reunida até os nossos dias, tem essa mesma função, de mostrar que Deus ama o seu povo. E ele continua no verso 10, como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Esse é o terceiro aspecto que marca as três características encontradas aqui nesse salmo, que refletem o povo de Deus e aquilo que o povo de Deus deve mostrar ao mundo simplesmente por ele existir. Assim como Jerusalém existia e anunciava o temor ao Senhor, o tremor dos inimigos de Deus e o amor que Deus tem a esse povo e que esse povo agora tem a esse Deus. A igreja do Senhor, ela reflete essas três características até os dias de hoje. Contudo, caminhando para o fim, meus irmãos, uma atitude prática passa a acontecer diante desse conhecimento de Deus. Então pense comigo, você não conhecia Deus, ou você estava com a fé ainda frágil, inicial, precisando ainda conhecer muito mais do Senhor, e você foi a Jerusalém. Em Jerusalém você conheceu que Deus é alto, que é grande, que Ele é belo, que Ele é santo, que Ele ama o seu povo, que Ele deve ser temido e que os seus inimigos devem tremer. Você volta agora com esse conhecimento de Deus. Você não conhecia e agora você conhece. O que você vai fazer agora? É a pergunta. O que se faz com aquilo que a gente conhece de Deus? Isso acontece muito quando a gente vai para uma conferência
E ali a gente aprende coisas maravilhosas naquela conferência sobre Deus. Ou então quando os adolescentes vão para um acampamento, e ali naquele acampamento você aprende coisas fantásticas sobre o Senhor. Ou quando você decidiu mergulhar na leitura bíblica, e você está maravilhado com aquilo que você tem conhecido de Deus, na leitura da palavra do Senhor. A pergunta é, e agora? O que é que a gente faz com aquilo que a gente conhece de Deus? O texto vai nos mostrar aquilo que acontecia com as pessoas que conheciam a Deus em Jerusalém. Versículo 11. Alegre-se, ó Monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Ou seja, tanto crentes passavam a conhecer mais de Deus, como também aqueles que eram de outros países, que não eram crentes, passavam a conhecer os juízos do Senhor. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres. Perceba que o salmista está dizendo aqui, olha, quando você vier visitar Jerusalém, não se distraia, preste atenção em cada detalhe, porque você não pode esquecer o que você viu aqui. Então, andem em volta de Sião, rodeiem-na todas, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios. Para quê? Versículo 13, para que possam contar as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Por que Deus colocou uma cidade tão bela, tão magnífica, simplesmente para as pessoas idolatrarem uma cidade? Ou, digamos, as pessoas entram aqui e olham a estrutura, o tamanho desse templo, e vão sair lá fora elogiando a estrutura do templo. Será que é só isso? Claro que não. Jerusalém, como vimos no início, ela é teorreferente. Ela mostrava algo sobre Deus. A igreja deve mostrar algo sobre Deus. E quando as pessoas forem para casa, elas devem contar aos outros aquilo que elas conheceram de Deus aqui. Aquilo que as pessoas conhecem de Deus no seu trabalho, através de você. Aquilo que chama a atenção do mundo na vida dos crentes. Quando as pessoas chegam diante de um servo de Deus, elas passam a conhecer a Deus mais. E é isso que tem acontecido, meus irmãos. Eu tenho conversado com pessoas que, infiltradas nos seus trabalhos, têm tido a coragem de abrir a palavra de Deus, têm tido a coragem de falar do Evangelho, têm tido a coragem de testemunhar, têm tido a coragem de dar exemplo, sendo fiéis ao Senhor nas pequenas coisas. Essas pessoas têm percebido, têm observado e visto os atributos de Deus nos crentes espalhados em toda a terra. E elas chegam em casa contando. E esse é o propósito aqui, ó. Para que possam contar as gerações vindouras. O testemunho. Lembra, pense comigo. A pessoa chegou em casa, depois da viagem, e vai agora contar para os seus familiares. Nós fomos para Jerusalém. Jerusalém é maravilhosa. Jerusalém é linda. O Monte Santo do Senhor. Não há nada que se compare ao Monte do Senhor. E elas vão começar a dizer o que elas aprenderam ali. E vão começar a falar daquilo que elas conheceram de Deus em Jerusalém. As crianças, os idosos, os amigos ao redor, as pessoas que não conheciam o Deus de Israel, vão passar a conhecer o Deus de Israel por causa da missão daquela cidade. O seu colega de trabalho, o seu primo, a sua tia, o seu familiar, vai conhecer a Deus, porque você é igreja.
E você tem o mesmo chamado de Jerusalém: mostrar os atributos de Deus no seu coração. E agora não se trata mais de coisas imponentes, de coisas grandiosas. Se torna em pequenas coisas que já estão semeadas dentro de você e que você pode viver no seu dia a dia. Essas coisas, elas parecem pequenas, mas elas são como sementes. Assim como o reino de Deus é como uma semente, um grão de mostarda, o Senhor Jesus diz. É a menor das sementes, pelo menos conhecidas ali naquela época. Mas depois que ela é plantada, aqueles arbustos crescem e os pássaros se aninham ali. Da mesma maneira, você pode dizer, mas de que maneira eu posso ser como Jerusalém? Você não precisa ter algo que chame a atenção visivelmente, mas você pode, com aquilo que você conhece de Deus, com o fruto do Espírito, com os valores bíblicos que já estão dentro de você, você pode viver isso no seu dia a dia. Você pode semear a palavra de Deus, procurando as ocasiões oportunas. E cada semente que você lança na palavra tem um potencial da semente de um grão de mostarda que vai crescer. E no momento que ninguém imaginar, muitos se abrigarão nos frutos das pequenas obras que você realiza nesse mundo para a glória de Deus. Aqueles visitantes, eles voltariam para casa com essa missão de compartilhar daquilo que eles viram. E nós, aqui, como igreja do Senhor, nós já fazemos isso hoje, aqui, nesse exato momento. Quando nós vivemos e somos igreja congregada, mas fazemos isso quando somos espalhados da segunda ao sábado, ou até durante o domingo mesmo, antes do horário do culto, nós estamos nos relacionando, estamos contando as gerações vindouras, que Deus é o nosso Deus para todo sempre, e que Ele será o nosso guia até a morte. Meus irmãos, esse é o raciocínio que Deus queria que acontecesse na vida do povo de Deus relacionado àquela cidade. E o nosso desafio aqui em Surubim é que nós possamos sim chamar a atenção com a nossa vida, com a nossa fidelidade ao Senhor, com o nosso apego à palavra de Deus, com a fidelidade que os maridos têm às suas esposas, que as suas esposas têm aos seus maridos, com a obediência que os filhos têm aos seus pais, com o amor e a fidelidade do ensino da palavra dos pais em relação aos filhos. Diante do amor cristão que é vivido no dia a dia, na fraternidade dos irmãos, quando a igreja é uma em Cristo Jesus, quando há necessidade de perdoar algo, porque somos pecadores e pecadores pecam, e a necessidade de perdoar, e a igreja exerce o perdão, o mundo é impactado quando nas pequenas coisas como essas nós somos fiéis ao Senhor. Não há algo difícil demais, não há algo assim tão elaborado, não há nada que tenha que ser tão estético, tão que chame tanta atenção visivelmente. São coisas simples que chamam a atenção, tanto de crentes que podem ser amadurecidos na vida da igreja, como dos descrentes que ainda não conhecem a Deus. E Deus quer que esta igreja, assim como a igreja lá de Casa Caiada, assim como a sua igreja espalhada por toda a terra, Deus quer que a gente seja fiel
no pouco que Deus tem colocado em nossas mãos. E o fruto disso, só Deus sabe. O fruto disso, nós não temos o domínio para medir, não é verdade? Mas nós cremos de que quando a igreja é fiel ao Senhor, quando a igreja anda de forma alegre e obediente a Deus, Deus derrama das suas bênçãos. E a igreja de forma orgânica, assim como eu falei aqui da semente de mostarda, que pequenininha, mas cresce, e os pássaros se aninham ali, de forma orgânica, quando a igreja é fiel ao Senhor, a igreja cresce, e muitos são abençoados através da vida da igreja. Meus irmãos, eu oro para que essa igreja tenha como alvo ter os atributos de Jerusalém, não os visíveis, mas os atributos invisíveis de Jerusalém, para que Deus seja glorificado através do seu povo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque cada salmo é um oceano profundo de riquezas da sabedoria do Senhor. E através desse salmo, nós podemos louvar o teu nome, saber que o Senhor é grande, saber que o Senhor é poderoso, saber que o Senhor é belo, e não há outro mais belo que o Senhor. Nós podemos, ó Pai, saber que nós não estamos sós, mas o Senhor mete medo naqueles que atentam contra a tua santidade, que perseguem o Cristo, devem tremer diante de ti. Nós aprendemos dentro desse salmo, Pai, que o Senhor é amor, que o Senhor cuida do teu povo, porque o Senhor ama o teu povo, e nós somos tomados de amor por ti. E nós aprendemos, ó Pai,